Queria partilhar convosco uma mensagem. Talvez quem tenha crianças se inclua e entenda melhor esta realidade que eu vou transmitir logo neste início. Porque quem tem crianças sabe o que é viroses e doenças e coisas que se contagiam lá por casa. Vão à escola e basta que uma traga alguma coisa para casa, depois passa de uma às outras e chega aos pais e passa por todos. Daí que é normal quem tem crianças pequenas ter sempre ali uma embalagenzinha de Benuron ou de Brufen, não pode falhar para quando surgem estas situações, principalmente quando é à noite. Nós estamos um bocado deslocados de farmácias assim próximo, então temos que estar sempre um bocado bem munidos. O problema que acontece é quando a gente pega lá no Benuron ou no Brufen e a coisa não funciona, porque não sabemos o que é que se passa ao certo. Há uns dias atrás, há uma semana atrás, a Salomé andava com um olho a chorar muito, e a gente associou a ser uma conjuntivite, que é normal lá ter em casa, e a minha mãe, não sei quanto a vocês, não é? Eu venho de um contexto de uma aldeola, então há muito aquelas mesinhas, então ela costuma fazer um chá de águas de malvas, e aquilo com as minhas filhas, e connosco funciona, que é impecável. Aquilo um dia, 2 dias, com o chá de malvas e a conjuntivite desaparece. Acontece que com a Salomé demorou 1, 2, 3, 4 dias e não havia meio de passar. Então ela teve que ir ao hospital e percebemos que não ia lá com uma mesinha dessas o tratamento. Tinha que ser algo mais forte. Não estava, apesar da água de malvas ser boa, não estava adequada para aquele problema que ela tinha. Também aconteceu com o meu cunhado, como conhecem, ele foi diagnosticado com linfoma, mas inicialmente ele veio para casa diagnosticado como tendo uma trombose e foi medicado para isso. E não melhorou. A medicação era boa, mas não estava adequada para aquilo que ele tinha. O diagnóstico não estava o mais correto. Nem as malvas funcionaram com a Salomé, nem os medicamentos funcionaram com o Samuel no início, porque o diagnóstico estava errado. E nem sempre aquilo que pensamos ser a medicação ou a solução para os nossos problemas está certa. E não é que a medicação seja má, é assim que o diagnóstico não foi feito corretamente. Na nossa vida, e era bom que a gente pudesse ter um Benuron que funcionasse para todas as doenças. Tínhamos lá aquilo, tomava-se aquilo e estava feito para qualquer doença que a gente tivesse. Às vezes temos grandes problemas, temos pequenos problemas, mas acredito que há um medicamento que serve para curar ou para enfrentar os nossos maiores problemas. E é sobre esse, entre aspas, Benuron, que eu quero partilhar convosco esta manhã. E queria pedir para que pudessem abrir em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Vai ser a única passagem que vamos ver por uma questão de remir o tempo. Esta não vai ser uma mensagem propriamente expositiva, mas sintomática. Então vou falar de várias passagens, mas não vamos lá por uma questão de remir o tempo, mas eu vou dizê-las se quiserem apontar algumas delas. Atos capítulo 4, versículo 12, diz então assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é este Benuron que atenua ou cura os nossos piores problemas. E vamos ver como quando vamos a um médico, primeiro vemos o diagnóstico de alguns desses problemas e depois vemos como Jesus é o medicamento, é o Benuron certo para esse nosso problema. Primeiro diagnóstico. Na nossa vida, por vezes, temos que nos colocar diante de Deus e perceber que nós, como homens e como mulheres, viemos a este mundo condenados, debaixo da sentença do pecado. Lá desde o Jardim do Éden, quando o fruto foi proibido, Adão e Eva não estavam simplesmente a comer do fruto proibido e a desobedecer simplesmente a alguma coisa. Na verdade, eles estavam a voltar as costas ao autor da vida. Ao autor da vida. Porque a questão não é tanto aquilo que se faz, mas contra quem se faz aquilo que se faz. E o que se estava ali a acontecer é que se estava a virar as costas àquele que é o autor da vida. E daí para a frente toda a humanidade está corrompida e condenada à desgraça. Deus é quem dá a vida, Deus é quem mantém a vida e nada pode existir sem Deus. E a nossa atitude de rebeldia vai muito para além de errei, desobedeci, houve uma queda. Não. Vai de uma rebeldia
contra aquele que sustenta e que mantém e para quem foram criadas todas as coisas, e nós também, como também já lemos esta manhã. De facto, quando pecamos, estávamos a revelar aquilo em que também nos tornamos: miseráveis, humanos, rebeldes ao autor da vida e por isso condenados, porque não conseguimos fazer nada para melhorar o nosso estado por nós próprios. Mas se houvesse ao menos alguém que pelo menos nos representasse diante de Deus, alguém que fosse melhor do que nós. Mas Deus é santo e exige perfeição. Alguém que fosse perfeito, alguém que nos pudesse substituir, alguém que fosse muito melhor do que Adão, alguém que fosse muito melhor que o Tiago, que o João, que a Maria, que o Manel, um humano que fosse perfeito e que nos pudesse representar diante de Deus. E de facto, existe. Esse alguém é Jesus. Ele tornou-se o humano perfeito para nos representar diante de Deus. Jesus veio a este mundo. Jesus teve um nascimento humilde. Jesus nasceu de uma virgem. Jesus chorou quando viu aquela morte de Lázaro. Jesus teve fome. Jesus teve sede quando esteve naquele deserto. Jesus, quando andava de um lado para o outro, precisou de tirar tempo para descansar, como um homem precisa para descansar. Jesus enfrentou inimigos. Jesus enfrentou dificuldades durante a sua vida neste mundo. Jesus tornou-se aquele humano que nenhum de nós consegue ser. Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então o primeiro diagnóstico que podemos fazer é que na nossa desgraça não tínhamos um humano perfeito para nos representar e nós estávamos longe disso. Mas Cristo é aquele Benuron, aquele medicamento que vem apresentar Jesus como o homem perfeito, sujeito às mesmas dificuldades que nós, mas sem pecado. E que grande mas. Então, primeiro diagnóstico, precisávamos de alguém que nos representasse diante de Deus, um ser humano perfeito. Jesus é esse ser humano perfeito. Segundo diagnóstico, todos nós temos dúvidas e vivemos num mundo cheio de dúvidas. Desde perguntas existenciais como: quem sou eu, o que é que estou aqui a fazer, qual é o propósito da minha vida, qual é o propósito da existência humana, até incertezas diárias como: como é que vai ser o meu futuro, como é que vai ser o meu emprego, que curso vou escolher, com quem me vou casar, coisas muito importantes na nossa vida e outras até também simples. E temos muitas dúvidas às vezes de como lidar com todas estas interrogações que vêm na nossa frente. Porque, no fundo, estamos debaixo de trevas espirituais. Por causa do pecado, lá desde o início, este mundo está cheio de trevas. O que é que virá, nós não conseguimos saber e não conseguimos entender. Desde o Jardim do Éden, quando o homem duvidou da palavra de Deus, a humanidade passou a andar perdida. Jeremias 10:23 afirma: sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Então precisamos de alguém no meio das nossas dúvidas que nos ensine. Alguém que possa ser um professor, um mestre. E esse alguém é Jesus, que nos ensina a viver. Jesus veio a este mundo como mestre também, com autoridade e com verdade. E se nós pensarmos um pouco, às vezes a gente associa que por vivermos no ano 2025 estamos muito mais à frente do que quem vivia há 2000 anos atrás. E em algumas áreas até podemos estar, mas em muitas outras acredito que não estejamos. Num tempo onde havia muita gente que se levantava como mestre, como ensinador, como professor, havia muita gente a seguir vários mestres, vários discípulos a seguir cada um o seu mestre. E isto faz com que aquele povo, naquela altura, fosse exímio em saber, afinal de contas, este que está para aqui a pregar, está a falar uma coisa certa ou está a ser um aldrabão e um trapaceiro? Para eles era muito mais fácil distinguir isso, porque havia vários que se levantavam. Muitos deles acabavam por cair em falhas ou acabavam por ser... as pessoas discerniam, porque o povo tinha o ouvido treinado para perceber se, afinal de contas, estava ali um charlatão ou alguém que, de facto, falava a verdade. E apareceu Jesus, numa altura de tanto escrutínio, e as pessoas reagiram, como Mateus 7 nos diz. Jesus acaba de falar e de proferir algumas palavras e as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas.
Quando as autoridades religiosas maquinavam formas de apanhar este mestre, ele vai cair em alguma. Porque havia escrutínio não só de quem ouvia, mas daqueles que o questionavam. Então, ó Senhor, diz-me lá, devemos pagar tributo a César ou não? Está apanhado. Esta pergunta deve ter levado algum tempo a saber, a chegar à conclusão. Porque por onde quer que ele fosse, esperando as respostas daqueles que fizeram esta pergunta, Jesus era apanhado. Sim, deve-se dar o tributo a César. E aí o povo ficava desiludido. Não se deve dar o tributo a César. Então aí os romanos ficavam desconfiados. Afinal, isto vai começar aqui uma rebelião. E ele pergunta de quem é esta imagem, nesta moeda? É César. Então deem a César o que é de César. E eles calaram-se, mas o que ficou no silêncio foi ainda mais profundo. É que ele não só venceu aquela pergunta, aquela prova, como ele disse, aí lá ao dizer, aqui está a imagem de César, então deem a César o que é a imagem de César. Mas o que fica por dizer é, deem a Deus o que é de Deus. E sabem onde é que está a imagem de Deus? Porque nós fomos criados à imagem de Deus. Então, deem o dinheiro ao César. Mas vocês e a vossa vida entreguem-na a Deus, porque vocês foram criados à imagem de Deus. E é incrível como no meio de uma prova que parecia que Jesus estava apanhado, Jesus não só se liberta disso, como lhes dá uma grande lição. Que mestre! Que mestre! E Jesus, João 14,6 disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele tornou-se exclusivo, o único caminho. Ele não disse eu sou um caminho, nem sou uma verdade. Ele disse, ou sou eu ou não é nada que vos leva ao Pai. Alguém que diz uma coisa destas só pode ser três coisas. Ou um mentiroso, e ele demonstrou pela sua vida que não o era, não o conseguiram apanhar em nada. Ou um louco que diz coisas que não sabe o que é que está a dizer de facto. E não é verdade, porque ele de facto ensinava com autoridade e ele demonstrou por todo o seu testemunho e por tudo aquilo que deixou o quanto ele estava no seu perfeito juízo. Ou a terceira opção, de facto, Jesus é o caminho. De facto, Jesus é a verdade. De facto, Jesus é a vida. E não existe nenhum outro caminho nem forma de chegar a Deus a não ser por Ele. Jesus é um mestre como nenhum outro. Jesus é um mestre que nós precisamos de escutar no meio das nossas dúvidas e incertezas. Ele sabe o que é melhor para nós. Quando as nossas dúvidas gritam, Jesus é a voz do mestre que nos guia com paz e convicção neste mundo. Então precisávamos de um representante humano perfeito diante de Deus. Esse alguém é Jesus. Precisávamos de alguém que nos ensinasse no meio das nossas dúvidas, que todos temos. Esse alguém é Cristo, o Mestre, o Senhor Jesus. Terceiro diagnóstico. Todos nós temos circunstâncias na nossa vida. Situações que acontecem na nossa vida e que nós não temos o controle de todas elas. Longe disso. Nós não temos o controle sobre perdas, seja de familiares, seja de bens materiais na nossa vida. Diagnósticos médicos que às vezes vêm e a gente não conta com aquilo. Crises financeiras, desastres naturais, a perda do emprego. E no meio das tempestades, no meio destas incertezas, no meio de circunstâncias difíceis em que a gente não pode fazer nada, onde a gente às vezes só diz, olha, ora por mim porque eu não sei mais o que é que hei de fazer, porque de facto eu não consigo fazer nada, nós sentimos-nos vulneráveis, nós sentimos-nos impotentes. E a verdade é que por causa da queda, este mundo está estragado. É uma forma mais corriqueira de dizer, este mundo está estragado. E nós estragado com eles. Sujeito à corrupção. Nada está garantido aos nossos olhos humanos. E muita gente pergunta, afinal, onde é que está Deus? No meio de toda esta guerra. Quem é que está no controle de tudo isto? E o medicamento volta a ser este Benuron que eu estou a partilhar convosco, o Senhor Jesus. Porque Jesus é soberano sobre tudo. Quando aqueles pescadores habituados a navegar no meio do mar, habituados às tempestades, habituados aos perigos, habituados a águas profundas, se veem num barco com uma tempestade tão grande, com uma tempestade tão forte, aqueles pescadores experientes, não como eu, um eletricista ou peceleiro lá no meio daquele barco, bastava aquilo abanar um bocadinho, já tinha medo. Eles não, eles estavam habituados àquilo. E eles viram-se numa tempestade de tal forma grande que eles não sabiam o que é que aquilo ia dar. E as circunstâncias estavam complicadas, ao ponto de eles temerem perder-se, de eles temerem morrer. Então eles despertam o Senhor Jesus e Jesus diz,
ao vento e ao mar: acalma-te, emudece, e o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus, soberano sobre os ventos, sobre o mar, sobre a tempestade, sobre as circunstâncias ali em volta. E Jesus mostrou-se soberano sobre tanta coisa. Pessoas que chegavam a Jesus e ele curou cegos, curou surdos, curou mudos, curou endemoniados, curou pessoas com membros deformados, curou leprosos, curou acamados e por aí vai. Jesus a todos curou porque ele é aquele que pode mudar as circunstâncias. Mas também é aquele que às vezes não as muda, mas que nos ajuda a viver através das circunstâncias difíceis. Até na cruz, Jesus, com tanta dor, diante do abandono do Pai, ele não se deixou levar pela dor, abrindo a possibilidade de ser servido por milhares de anjos. Jesus não mudou as circunstâncias, ele enfrentou-as, porque ele vivia acima das circunstâncias. Ele permaneceu soberano sobre elas. E durante a sua vida neste mundo, ele mudou algumas dessas circunstâncias. Outras ele enfrentou-as. Assim como na nossa vida Jesus é soberano para mudar as nossas circunstâncias ou para nos ajudar a crescer e a amadurecer através das circunstâncias. Na nossa vida, às vezes, pode parecer que estamos num barco à deriva. São problemas e dificuldades em cima de dificuldades e não sabemos onde é que isto vai parar. No entanto, podemos estar certos de uma coisa: não há nada que apanhe Jesus distraído. Jesus não contava com isto, não. Ele permanece soberano. Desde o início da criação, desde quando estava com os discípulos lá no barco, desde quando está na vida de cada um de nós, no barco da nossa vida. Ele permanece soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Há muita coisa que a gente não sabe porque é que nos acontece, mas ele não deixa que nada escape ao seu controle. Às vezes quer nos ensinar algo, outras vezes quer moldar o nosso coração, mas ele permanece soberano. Jesus é soberano. Então precisávamos de um representante humano, esse alguém é Jesus. Precisávamos de alguém que nos ensinasse como decidir as coisas na vida, esse alguém é o Mestre Jesus. Precisávamos de alguém que pudesse controlar as circunstâncias da nossa vida, e esse alguém é Jesus, que é soberano. Quarto ponto, quarto diagnóstico. Temos por vezes também que tomar decisões na nossa vida. Algumas decisões importantes que mudam a trajetória da nossa vida, outras decisões mais pequenas. Mas diante de decisões que a vida apresenta, o coração humano por vezes revela independência, individualismo e rebelião contra Deus. Quer dizer, não sei quanto ao vosso coração, mas o meu é assim. E eu acredito que o vosso também seja assim, porque o nosso coração é isso mesmo, ele é enganoso. Mais do que todas as coisas. Cada decisão errada é um sintoma de um coração que se quer governar a si próprio. E esta é a nossa inclinação e tendência. Que nós façamos aquilo que queremos e que tomemos o trono da nossa vida, o trono do nosso coração. Isaías 53:6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo caminho. Nós queremos temos vontade de trilhar o nosso próprio caminho, sem que ninguém venha interferir. Somos por natureza servos rebeldes e tentamos ocupar um trono que não nos pertence. Esta realidade torna-se ainda mais destrutiva, não só quando eu faço o diagnóstico de mim mesmo que sou mau, que sou inclinadamente pecador, mas como eu olho à volta e vejo que todos somos assim. Então as minhas más decisões podem influenciar mal a vossa vida. E as vossas más decisões influenciam também a minha vida. Por isso, precisamos de alguém que ocupe o trono da nossa vida e que não sejamos nós. E esse alguém é Jesus, uma vez mais. O Ben-Hurón, que cura e que nos ajuda e que atenua os efeitos das nossas doenças na nossa vida. Jesus é o Rei que quer governar a nossa vida. Prometido ao povo de Israel lá desde o início. Havia a esperança de que um dia haveria de vir um rei que iria estabelecer paz e havia ordem. E Jesus é esse tão esperado rei. Descendente de Davi, tinha direito ao trono. Jesus é este tão esperado rei. Aquele que foi chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e justiça desde agora e para sempre. Jesus
quando foi perguntado, e vós, quem dizeis que eu sou? O Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E esta expressão, chamar Jesus como o Filho de Deus, equivalia ao Rei de Israel. Porque Deus chamava e chamou, quando, por exemplo, estava no Egito, ele chamou o rei, ele chamou o povo como sendo o seu filho. E mais tarde, ele chama o rei de Israel como sendo o seu filho. Então, ao dizermos que o Pedro, ao dizer que tu és o Filho de Deus, ele estava a dizer, estava a ter uma palavra equivalente, que era dizer, Jesus, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Ele é o Rei. Ele é o Rei que entrou em Jerusalém montado num jumentinho e onde as próprias pessoas clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. Em João 18:36 diz, o meu reino não é deste mundo, Jesus disse. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. E o que é que eu tenho a ver com isto como português? Como toda esta cultura judaica, como todo este reino de Israel, o que é que eu tenho a ver com isto? Porque nós também, como portugueses, como gentios, como não sendo do povo de Israel, precisamos de um rei forte, um rei íntegro, um rei que governe as nossas vidas. Um rei que governa este mundo. O reino de Jesus não é deste mundo, por isso o melhor que nos pode acontecer é entregar o trono da nossa vida, o trono do nosso coração a este rei, ao Senhor Jesus, para que ele reine e tome as decisões por nós na nossa vida, porque ele sabe o que é melhor para nós, melhor do que nós mesmos. O reino de Jesus não é deste mundo, mas um dia ele virá para reinar neste mundo. E finalmente ele vai colocar tudo em ordem, governando com justiça, sabedoria e equidade. Em cada decisão da vida precisamos de reconhecer que o trono é dele e que só ele é digno. Devemos-lhe tudo quanto temos e somos. Submeter-se a Jesus como Rei é sair do caminho de rebelião e submeter-se à vontade de Jesus, o Rei dos Reis. Que seja o Rei da nossa vida. Quinto ponto, quinto diagnóstico. Temos outro problema quando vamos a este hospital. E de certa forma estamos a ir ao hospital, colocamos-nos em frente da palavra. E diz que a palavra diz que ela é um espelho. E a gente diante do espelho vê se estamos bem, se estamos mal. A gente de manhã vê isso, não é? Uns conseguem melhorar, outros desistem à primeira quando a gente olha no espelho. Mas de facto, diante do espelho, uma pessoa vê o quão mal está, o quão defeitos a gente vê. E a palavra diz-nos isso. E sonda o nosso coração. E vai até lá ao fundo para dizer como é que estamos. E, de facto, um dos nossos problemas, e este diagnóstico fala acerca das nossas fraquezas, das nossas falhas. Somos limitados, somos frágeis, somos incapazes de cumprir a palavra de Deus por nós mesmos. Falhamos tantas vezes. Até Paulo confessa, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Tentamos ser fortes, mas falhamos. Somos tentados, desencorajados, por vezes andamos ansiosos, porque somos fracos. Tem que haver alguém, algum medicamento que nos ajude, porque nós não conseguimos melhorar o nosso estado. E esse alguém é Jesus, que nos ajuda nas nossas fraquezas, porque Ele é o próprio Deus, manifesto entre nós. Moisés, antes de se apresentar diante do povo de Israel, quis saber por que nome ele viria a apresentar-se. Eu venho em nome de quem? E ele diz, vai. E dizes que vais em nome do Eu Sou. O Eu Sou me enviou a vós. Em João 8,58, depois de perguntar ao Senhor Jesus, ele respondeu, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus faz uma afirmação da sua divindade. Ainda que no nosso português parecia que ele não estava a dizer nada, mas é estranho porque as pessoas pegaram logo em pedras para o apedrejar, porque sabiam que Jesus se estava a intitular como sendo o Eu Sou, o próprio Deus. João 20, 27 a 28, quando Tomé não acreditou que Jesus tinha ressuscitado, Jesus, depois de aparecer, já estando Tomé, Jesus diz, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a tua mão, põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. E o que é que Tomé disse? Senhor meu e Deus meu. Jesus não corrigiu Tomé, como muitos anjos corrigiam quando os homens tentavam adorá-lo. Jesus deixou ser adorado e intitulado como Deus, porque de facto
Jesus é Deus. Jesus apresentou-se como o Deus encarnado, que vence onde nós falhamos. Ele não só nos entende porque Ele é um humano perfeito, mas Ele fortalece-nos porque Ele é Deus entre nós. Quando reconhecemos a nossa fraqueza, Ele revela-se forte por nós e em nós, porque Ele é Deus. Então precisávamos de um representante perfeito diante de Deus, esse alguém é Jesus. Precisávamos de alguém que nos ensinasse no meio das nossas dúvidas, esse alguém é o Mestre, o Professor Jesus. Precisamos de alguém que governe as nossas circunstâncias e que se mantenha soberano, esse alguém é Jesus. Precisamos de alguém que nos oriente nas decisões que temos da nossa vida e esse alguém é o Rei Jesus que orienta a nossa vida da melhor maneira. Precisamos de alguém que nos socorra nas nossas fraquezas e esse alguém é Jesus porque Ele é Deus. Sexto diagnóstico. Precisamos de alguém para o nosso maior problema, que é o pecado. E esta é a raiz de todo o nosso problema. É o pecado. O maior problema do ser humano não está fora, não está no outro, não está naquilo que os outros fizeram, mas naquilo que eu sou e naquilo que eu faço. Eu vim a este mundo como pecador. Pecador por natureza e pecador por prática. Desde que os meus pais disseram, não faças isso, e a minha tendência é, toca a fazer isso. Todos pecaram e carecem, e precisam, e estão aquém da glória de Deus. O pecado separa-nos de Deus, contamina os nossos pensamentos, contamina os nossos sentimentos, contamina as nossas ações e nós não conseguimos melhorar o nosso estado. Porque é como tendo as mãos sujas de lama, tentando fazer boa obra. A única coisa que a gente faz é espalhar lama por todo lado, é espalhar pecado por todo lado. Porque como pecadores estamos mortos e um morto não faz nada mais do que cheirar mal, não melhora o seu estado 1 centímetro sequer. Jesus é também um medicamento para este nosso grande problema, que é o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus. Deus sempre ensinou, desde o início, que o pecado sempre vai exigir a morte. Quando Adão e Eva pecaram, animais foram mortos para que as suas peles cobrissem a sua nudez. Quando o povo de Israel foi libertado do Egito, muitas casas tiveram o seu primogênito morto. Aquelas onde não morreu o primogênito foram as casas onde tinham morto um cordeiro, para que o cordeiro fosse o substituto dos seus primogênitos. Com o passar do tempo, o povo passou a cobrir o seu pecado através do cordeiro, sem mancha, sem pecado, que era morto, tanto no tabernáculo como no templo. Mas tudo isso era provisório, porque apenas cobria o pecado. Apenas uma sombra do derradeiro Cordeiro de Deus, que não cobre só, que acima de tudo tira o pecado do mundo. Porque, sejamos sinceros, ou nós morremos pelo nosso pecado, e isso não vale de nada, porque o salário do pecado é a morte, morremos, acabou, não melhora um ponto sequer a minha situação, ou então alguém morre por mim. Alguém que seja suficientemente justo, sem pecado, perfeito, esse alguém é Jesus, o Cordeiro de Deus. João, quando viu o Senhor Jesus a aproximar-se, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo? Como? Como é que Jesus tira o pecado do mundo? 1 Pedro 2,24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Como é que Ele nos tira o pecado? Ele nos substituiu na cruz, porque era eu que lá devia estar, mas Ele me substituiu. Mas porquê é que Ele tira os nossos pecados? Porque Ele na cruz o cravou. Ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Porquê é que Ele nos livra do pecado? Porque Ele cravou na cruz o nosso pecado. Não o dele, porque Ele não tinha, mas o nosso. Jesus é o Cordeiro de Deus que nos substituiu. O sangue que Ele derrama é o remédio eficaz contra todo o pecado, o maior e o mais trágico dos nossos problemas. Ao crermos nele, somos lavados, somos justificados, somos reconciliados com Deus. Chegando ao fim, precisávamos de alguém que nos representasse diante de Deus, que fosse perfeito,
e esse alguém é Jesus, o humano perfeito. Precisávamos de alguém que nos ensinasse das dúvidas que temos, e esse alguém é Jesus, o Mestre, que nos ensina. Precisávamos de alguém que contornasse as nossas circunstâncias, esse alguém é Jesus, que é o soberano. Precisávamos de alguém que nos orientasse nas decisões da nossa vida, e esse alguém é Jesus, o Rei, que quer ocupar o trono da nossa vida. Precisávamos de alguém que nos ajudasse nas nossas fraquezas, e esse alguém é Jesus, que é Deus entre nós. Precisávamos de alguém que nos limpasse do pecado, e esse alguém é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por último, precisamos de alguém que nos ajude a vencer os nossos inimigos. E o crente tem 3 inimigos. Tem mais. Tem 3 inimigos, no grosso modo. Satanás, a carne e o pecado. E a morte, também podemos dizer. São inimigos maiores do que nós, que sem a ajuda nós não conseguimos fazer nada. Podemos ter muita experiência de vida, podemos falar muito bem, podemos até ter muito bom testemunho, mas nós, por nós mesmos, não conseguimos vencer nenhum deles. Mas Cristo é aquele que pode vencer. Efésios 6,12 diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. E Jesus, a todos, venceu. Por isso, mais uma vez, Jesus é o Ben-Oron que nos dá a vitória. Na cruz, Jesus venceu os inimigos espirituais. Colossenses 2,15 despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, Jesus venceu o pecado. Romanos 8,3 porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado e com efeito, condenou Deus na carne o pecado e nos deu vitória sobre o pecado. Já cantamos há pouco. Pecado já não me vence mais. Foi isso que cantamos. Jesus nos deu a vitória sobre a morte. Quantas vezes já ouviram essa expressão? Está a solução para tudo, só não é para a morte. É Jesus, o Ben-Oron, vindo de Deus para cada um de nós. Jesus, onde está, ó morte, a tua vitória? E graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o vencedor, não só porque Ele morreu na cruz, mas porque Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele é vencedor sobre a morte e sobre os nossos inimigos. Jesus, ao ressuscitar, Ele provou que a morte foi vencida. Ele é o vencedor final. Por isso, mesmo diante de inimigos espirituais, podemos confiar em Cristo, que temos a vitória. Conclusão. E esta mensagem tem 2 vertentes. Primeira, por um lado, que tenhamos cuidado, pois podemos, por vezes, estar a usar coisas deste mundo, por muito boas que sejam, para curar as nossas enfermidades e as nossas doenças. E simplesmente o diagnóstico pode estar certo, mas podemos estar a usar o medicamento errado. Jesus é o Ben-Oron certo, da parte de Deus, para os nossos maiores problemas. Talvez não mude todos, mas certamente nos ajudará em todos. Jesus, para as nossas circunstâncias que não conseguimos controlar, Ele é soberano e não há nada que escape ao seu controle. Jesus, para as decisões que nós temos, que não sabemos como é que vamos decidir, por onde ir, Ele é o Rei que quer ocupar o trono da nossa vida. Jesus, para nosso representante diante de Deus, precisamos de alguém perfeito, porque nós falhamos. Ele é o advogado perfeito, que não perde uma única causa. Ele é o humano perfeito. Jesus, para as nossas fraquezas e falhas, precisamos tanto da ajuda de alguém que seja melhor que todos nós. Esse alguém é Jesus, que é o próprio Deus, que habitou entre nós. Jesus, para as nossas dúvidas, o que decidir, como fazer, Ele é o Mestre que nos ensina a como viver, através da sua palavra, que ilumina o nosso caminho. Jesus, para o nosso pecado, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira de uma vez por todas o nosso pecado. E Jesus, para aqueles muitos inimigos que são mais fortes de nós e que nós não conseguimos vencer, é aquele que venceu na cruz a todos eles. E por Ele e com Ele somos vencedores. Então, quanto mais não seja, se de tudo isto muita coisa se esquecer, a próxima vez que estiverem em casa e olharem para o Ben-Oron, lembrem-se que Jesus é o Ben-Oron de Deus, que nos ajuda em todas as nossas dificuldades, atenua muitos dos efeitos das nossas doenças, outras cura
mas acima de tudo Ele usa tudo para a sua glória. Nelas e através delas, Ele quer nos fazer semelhantes a Ele. Que o Senhor abençoe este pensamento.